A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos. Uma boa noite a todos, amém, amados. Glória a Deus. Queridos, queremos nesta noite darmos continuidade ao nosso estudo sobre a cruz, amém. Peço que você abra o seu coração mais uma vez e permita que o Espírito de Deus ministre a sua vida de uma forma poderosa. Mas antes de nós começarmos ou darmos continuidade, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, queremos mais uma vez te louvar e engrandecer o teu santo nome por tudo, Senhor, que tu tens feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós. É visível, Senhor, a tua proteção sobre as nossas vidas. Graças te damos, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos unidos em espíritos para aprendermos mais do Senhor. Peço que o Espírito do Senhor, que é a unção que nos ensina todas as coisas, que é o Mestre por excelência, que mais uma vez traga luz ao entendimento dos meus irmãos e minhas irmãs, para que eles possam absorver esse conhecimento, meu Deus, para as suas vidas, e que surta o efeito esperado pelo Senhor para a tua honra e a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados, na semana passada, como nós aprendemos, baseado no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 6, que o velho homem, que nos fala da nossa alma, que é composto de mente, vontade e emoções, foi juntamente com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Nós aprendemos que essa palavra no original grego significa desempregado de suas funções. Amém? Para quê? Para não sirvamos mais ao pecado. Nós vimos que nesse versículo podemos ver três coisas. Primeiro, o pecado. Ele nos fala da natureza pecaminosa. Essa natureza nós herdamos de Adão. A Bíblia diz que por causa de um homem todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Este homem foi Adão, quando ele desobedeceu a Deus. Todos que foi descendência de Adão já nascem com essa natureza pecaminosa, ok? Que é o pecado, como disse Paulo a Romanos capítulo 7, versículo 17 e 20, que o pecado habita em nós, é essa natureza, amém, queridos? Ok? Que quer continuar sendo como o Senhor. Ela era Senhor sobre as nossas vidas, amém? O velho homem nos fala da nossa alma, O que é a nossa alma? A nossa mente, que fala dos nossos pensamentos, a nossa vontade e as nossas emoções, que age como um mordomo, Serve. Mordomo é aquele que serve. E o corpo do pecado, que fala do nosso próprio corpo, Que falamos que ele age como um fantoche, Que obedece para aquele que está no comando, Você vê aqueles bonequinhos. Ele obedece quem está no comando ali daquelas cordas, fazendo com que ele se movimente as pernas e os braços. Ok, amados? A cruz não tratou com a natureza pecaminosa. Amém, irmãos? Devemos entender isso e deixar que isso entre no nosso coração. Eu estou vendo que há uma confusão no meio dos amados, não estou entendendo muito bem. Jesus não levou juntamente com ele a cruz a natureza pecaminosa, não, ele levou o homem exterior, ou o velho homem, que é a mesma coisa, que fala da nossa alma, amém? A cruz trata com o nosso homem exterior, e uma vez que levamos a cruz no homem exterior, automaticamente neutralizamos essa natureza pecaminosa, juntamente com seus muitos pecados. Quais são os pecados que habitam em nós, conforme Paulo falou? Que é essa natureza pecaminosa. É só você ir lá para Gálatas, capítulo 5, do 19 a 21, quando Paulo fala ali que há uma briga, da carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que não faças o que queres. Ali aquela carne, como dizem em muitas versões, no original grego é a natureza pecaminosa e a natureza santa de Deus. Há essa briga. Nós sabemos que hoje nós que passamos pelo processo do novo nascimento, nós temos essas duas naturezas dentro da gente, ok? A natureza do pecado e a natureza santa de Deus. E a Bíblia diz que essas duas brigam entre si.
E na natureza do pecado você vê os muitos pecados, que é o adultério, a fornicação, não é isso? A impureza, e etc. Não precisamos falar de todos aqui, que eu creio que os amados irmãos já tenham conhecimento, ok? Então, amados, mais uma vez, a cruz não tratou com a natureza do pecado. A cruz tratou com o homem exterior. E uma vez que nós levamos à cruz o homem exterior, mais uma vez que é a nossa mente, a vontade e emoções, automaticamente neutralizamos essa natureza pecaminosa, juntamente com seus muitos pecados que nós acabamos de citar. Deu para entender? Então, automaticamente, ela também é morta dentro da gente. Porque a natureza pecaminosa, juntamente com seus muitos pecados, ela vai tentar energizar o velho homem. O corpo, esqueça do corpo, o corpo que está do lado de fora é só, como nós falamos aqui insistentemente, é só um fantoche. O corpo está aqui para obedecer quem estiver no comando. Entendeu? Então, antes de Cristo, quem estava no comando das nossas vidas era o quê? A natureza pecaminosa, agia como Senhor dentro da gente. Dá para entender? Então, ela ativava o velho homem, que é a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa vontade, nossas emoções, e ali se originava os muitos pecados. Por quê? O tentador vinha com as tentações que vêm de fora, né? Tentava aquilo que estava vivo dentro da gente. Então a conclusão de tudo isso era o quê? O surgimento do pecado, entendeu? Vocês podem ver, eu creio que vocês lembram um pouco dos seus passados, que a gente pecava a hora que se acordava até a hora que nós íamos dormir. Pecávamos o dia todo, porque nós éramos regidos por essa natureza através do velho homem. Mas depois que nós nascemos de novo, ok? E esse entendimento nos é chegado, ok, amados? Agora é diferente. Por isso da necessidade de termos esse conhecimento e esse entendimento em nossas vidas, para vivermos a vida elevada que o Senhor quer que vivamos, que é a vida santa, que é a vida consagrada. Que o objetivo do altar, como nós aprendemos, é o quê? O julgamento dos pecados, a remissão do mesmo e levarmos a uma consagração. Amém? Então o objetivo de Deus é o quê? Que sejamos consagrados, sacerdotes consagrados, nação santa, povo escolhido de Deus, luz do mundo, sal da terra, um povo que o qual ele tenha livre acesso através desse povo para tocar e alcançar outras pessoas. Mas para que isso aconteça, essa é a parte que nos cabe. Ele está nos dando entendimento do que foi feito por meio do seu Filho na cruz do Calvário, mas agora cabe a nós transformarmos essa verdade posicional, como nós já ministramos, em uma verdade experimental, através de ações, através de atitude, por meio de um entendimento, por meio de uma fé que nos é chegada e por meio de uma prática. Amém, irmãos? Ok? Portanto, nós podemos ver 3 itens aqui: um fato, um resultado e um objetivo. Qual foi o fato? Que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 6 é um fato, né? Consumado, isso já foi feito. Qual foi o resultado? Que o corpo do pecado seja destruído, seja desempregado. Amém? Que não venhamos a pecar mais com esse corpo. E um objetivo, que não sirvamos mais ao pecado como escravos. O Senhor nos libertou do poder do pecado. O pecado, como diz lá em Romanos, não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Amém, amados? Ok? Agora vamos dar continuidade, ou seja, já começamos, né? Mas eu gostaria de ler algo para os amados irmãos aqui, para que isso venha com mais luz para as nossas vidas. Atenta àquilo que vocês vão ouvir agora. Vamos continuar ouvindo, né? Diz assim: havia no Éden 2 árvores. Na verdade, nós aprendemos isso, está lá no livro de Gênesis. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Já vimos que a árvore da vida apontava para o próprio Deus. Na verdade, ele é a vida. Se o homem optasse pela árvore da vida, teria escolhido depender de Deus
ele não saberia o bem e o mal por si mesmo. Teria que depender de Deus para saber, se ele optasse em se alimentar da árvore da vida. Não viveria por si mesmo, mas por aquilo que Deus dissesse. Sabemos que isso não aconteceu com Adão. Depois que o diabo falou, certamente Adão ponderou e disse: olha aí onde o diabo entrou. Preste atenção, irmãos. Vamos ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 3. Por favor, abra no livro de Gênesis, capítulo 3. Ok? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha, aqui entrou a astúcia do diabo, para que levasse Eva e Adão, com certeza. Quando Eva foi oferecer também do fruto da árvore, para o seu esposo, ela repetiu tudo isso que ouviu da parte do diabo. Então houve o que? Uma ponderação na mente deles. Entendeu? Ok? Versículo 6. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e começaram e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém? Então deixa eu continuar aqui. Depois que o diabo falou, certamente Adão e Eva ponderaram e disse: se Deus é tudo isso, então é melhor eu mesmo tomar conta da minha vida. Olha, independência de Deus, começa o quê? A vontade deles, a vontade própria, entendeu? Eles começaram o quê? Começaram a ter pensamentos contrários ao pensamento de Deus para a vida deles, entendeu? A vontade não foi mais a vontade de Deus para a vida deles, e eles começaram a pensar, querer que a vontade deles começassem a agir, né? Se Deus é tudo isso que o diabo tinha falado à serpente para Eva, e Eva com certeza falou para o seu esposo, então é melhor eu mesmo tomar conta da minha vida, tomar minhas próprias decisões. O primeiro pecado não foi apenas incredulidade, também foi um ato de independência. Como originou-se o primeiro pecado, certamente os outros pecados se originaram, pois todo pecado tem o seu centro, o ego. Todo pecado em sua origem é o ego em ação. A independência é a forma específica de como o ego se manifesta. Eu tenho minhas opiniões, meus desejos, meus alvos, minha identidade. Quando o homem optou por comer da árvore do conhecimento, o seu ego, ou seja, a sua alma, foi aumentada e passou a ser o centro da personalidade do homem. O propósito de Deus é que o espírito humano seja o centro. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus e nascemos de novo, o Espírito Santo passa a fazer morada dentro do nosso espírito, que antes estava morto, mas é vivificado, para que o espírito volte a ser o centro do homem, e essa sempre foi a vontade do Senhor. Mas o pecado transformou o homem em algo da alma. O homem se tornou almático. O espírito morreu, o ego se tornou o centro, e por isso o homem passou a ser egoísta e almático. Amém, irmãos? Então, onde foi que tudo se originou? Aqui, em Gênesis, quando eles desobedeceram a Deus. Quando eles se alimentaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles acataram aquela ponderação do diabo por meio daquela serpente. Houve um pensamento,
houve uma manifestação da vontade não mais de Deus própria, entendeu? E tudo isso começou a se originar. Amém, amados? Agora, queridos, eu quero falar sobre qual é a importância desse quebrantamento. Qual a importância de nós tratarmos com esse velho homem? De nós cooperarmos com o Senhor para que esta obra que já foi feita se manifeste nas nossas vidas e possamos viver essa realidade. Escute isso mais uma vez. Mais cedo ou mais tarde, todo servo de Deus descobre que ele mesmo é o maior empecilho para a sua obra. Mais cedo ou mais tarde, ele descobrirá que seu homem exterior, que é mente, vontade e emoções, amém, não combina com seu homem interior. Amém, irmã? Não podemos esquecer que nós também temos um homem interior que nasceu no dia que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador e que dentro dele está habitando o Espírito Santo, que agora ele quer que volte a ser o centro, não mais a alma, que o homem deixe de ser um homem almático para voltar a ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. Amém, amados? O homem interior caminha numa direção, enquanto o homem exterior caminha em outra. Ele descobre que seu homem exterior não consegue submeter-se ao reger do Espírito ou andar segundo as mais altas exigências de Deus. Descobre ainda que o grande obstáculo para o serviço é o seu homem exterior. Amém? Que o impede de exercitar o Espírito. Todo servo de Deus deve ser capaz de exercitar o seu Espírito para assegurar a presença de Deus em seu Espírito, para conhecer a palavra de Deus por meio do seu Espírito, para discernir a condição dos homens por meio do seu Espírito, para transmitir a palavra por meio do seu Espírito e para perceber e receber revelações divinas com o seu Espírito. Amados, não esqueçamos que o nosso Deus é um ser espiritual e que Ele se comunica com o nosso Espírito. Por isso que precisamos tirar da frente, ok? Matar na cruz esse homem velho, ok, amados? Para que o novo homem, Cristo Jesus, seja Senhor, predomine em nossas vidas, evidencie, amém? Para que possamos ter tudo isso aqui que nós acabamos de ouvir. Discernimento, que é por meio do Espírito, ministrar a palavra por meio do Espírito, ter revelações por meio do Espírito e ouvirmos a Deus, que não é na nossa alma que o Senhor fala conosco, mas no nosso Espírito. Mas muitas vezes nós não ouvimos e não discernimos porque o homem almático, o homem exterior, não está tratado. Então isso impossibilita de Deus falar com Deus. Até fala, mas nós não ouvimos a sua voz. Você está entendendo, irmãos? Então isso aqui é muito interessante. Vamos ler mais uma vez. Todo servo de Deus deve ser capaz de exercitar o seu espírito para assegurar a presença de Deus em seu espírito. A presença de Deus está onde? No nosso espírito. Para conhecer a palavra por meio do seu espírito. Ou seja, o conhecimento, a revelação da palavra de Deus. Por meio do seu espírito. Para discernir a condição dos homens por meio do seu espírito. Para transmitir a palavra de Deus por meio do seu espírito. E para perceber e receber revelações divinas com o seu espírito. Todavia, o empecilho do homem exterior o impossibilita de usar o espírito. Muitos servos do Senhor são basicamente inaptos para a obra do Senhor, pois o Senhor nunca lidou com eles nas coisas fundamentais. Sem isso, eles estão basicamente desqualificados para qualquer obra. Todo entusiasmo, zelo e ardente súplica são vãs. Esse tipo de tratamento básico é o único meio de nos tornar vasos úteis para o Senhor. Amém, amados? Abrem agora em Romanos, capítulo 7, versículo 22. Romanos, capítulo 7, versículo 22. Ok? Que está escrito em Romanos 7, 22. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus,
Esse homem interior é o novo homem em Cristo Jesus. Amém? A natureza de Deus que está dentro de nós. Não é o homem exterior. Amém, amados? Porque no tocante ao homem interior, temos prazer na lei de Deus. Nosso homem interior tem prazer na lei de Deus. Efésios 3,16. Lemos também. Efésios 3,16. Abram, por favor, em Efésios 3,16. Glória a Deus. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. Amém? Efésios 3,16. Sejais fortalecido com poder aonde? Mediante o seu Espírito, o Espírito Santo no homem interior. Em 2 Coríntios 4,16 também, 2 Coríntios 4,16, diz o seguinte: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentarão convosco. É isso mesmo, 4,16, 2 Coríntios 4,16. Paulo também diz, mesmo que o nosso homem exterior, ok, irmãos, é o que está escrito em 2 Coríntios 4,16, é o seguinte, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia a dia. Amém? A Bíblia divide nosso ser em homem interior e homem exterior. Deus mora num homem interior. E o que está por fora desse homem interior, ocupado por Deus, na pessoa do Espírito Santo, é o homem exterior, que é a nossa alma, que é mente, vontade e emoções. Amém? Em outras palavras, o nosso espírito é o homem interior, que foi recriado quando nós nascemos de novo, quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. E o que os outros contactam é o homem exterior. O homem interior se veste do homem exterior, como se fosse uma roupa. Deus colocou a si mesmo o seu espírito, a sua vida, o seu poder em nós, isto é, no homem interior. Entendeu? A presença de Deus, a vida de Deus, o poder de Deus está no novo homem Cristo, que nasceu quando nós nascemos de novo, quando aceitamos Jesus Cristo, nosso homem interior, não no homem exterior. Do lado de fora estão a mente, a emoção e a vontade, que é esse homem exterior ou velho homem. Por fora de tudo isso está o corpo e a carne. Para que alguém trabalhe para Deus, é necessário que o seu homem interior seja liberado. Amém, irmãos? Você que tem desejo de ser um vaso para Deus, um instrumento na mão do Senhor, você tem que entender isso. Você que tem um chamado de Deus, um ministério de Deus, nós só seremos bem-sucedidos naquilo que fomos chamados para ser no reino de Deus. Amém? Se nós permitirmos que esse novo homem seja liberado. E quando é que ele vai ser liberado? Quando tratarmos com esse homem exterior, tirá-lo da frente. É como uma casca, precisa ser rompida. Tem uma imagem agora de uma semente. Amém, irmãos? Vamos supor aqui uma semente de mangueira. Né? Você chupa aquela manga e tem um caroço, né? O caroço geralmente a gente joga fora. Então o caroço fica ali. Dentro dele tem a vida, né? Que vai se originar futuramente um novo pezinho de mangueira. Porém, aquele caroço tem que passar por um processo. Ele fica ali exposto ao sol, à temperatura da terra, né? Ao calor. Isso vai fazer com que ele seque, né? Fique preto. Chega um momento que aquela casca fica tão fragilizada que ela se rompe, né? Eu já morei no interior por 2 anos e eu sei bem o que eu estou falando. Eu creio que vocês já presenciaram isso. Se não presenciaram com a semente, né, de um caroço de manga, de qualquer outra semente ou qualquer outro tipo de fruta. Ela se rompe. Quando ela se rompe, começa a surgir de dentro daquele caroço uma plantinha, não é isso? E ali vai crescendo e ali surge uma nova planta
né? Se é de manga, uma nova mangueira, se é de goiaba, uma nova goiabeira. Mas, ou seja, aquela planta sempre esteve ali dentro daquele caroço. Aquela vida sempre esteve ali dentro. Mas para que ela pudesse se manifestar, externar, foi preciso que aquele caroço que a impedia dela se manifestar se rompesse. Assim é conosco, irmãos. O homem exterior, a nossa alma, né, que é composto de mente, vontade e emoções, é como essa casca. Precisa ser rompida porque a vida de Deus está dentro de nós, desde o dia que nós nascemos de novo. Então, quando nós tratamos na cruz, essa vida ela é liberada. A presença de Deus está nela, a vida de Deus, o poder de Deus está nela. Amém, irmãos? Como estão me entendendo? Amém? Para que alguém trabalhe para Deus, é necessário que o seu homem interior seja liberado. O problema básico de muitos servos de Deus é que o seu homem interior não consegue romper do homem exterior. Para que o homem interior possa ser liberado, é necessário que ele rompa do homem exterior. Precisamos ter a clareza de que o primeiro obstáculo para a nossa obra somos nós mesmos. Amém? Não é o pastor que não me dá oportunidade, é o sistema. A gente tem o costume de ver tudo aqui fora, né? No exterior. Mas o problema está dentro da gente, irmãos. Amém? Porque se a gente entendermos isso e permitir que essa vida, esse poder flua, ninguém nos segura, irmãos. O inferno não nos segura. Por isso que a gente vê aí homens, ministérios abençoadíssimos, né? Porque esses homens, eles entenderam isso. Esses homens permitiram isso. Amém? Foram tratados por Deus para que essa casca externa fosse rompida, para que a vida dele, que estava dentro deles, pudesse ser liberada. E quando essa vida é liberada, meu irmão, aí você vê os pecadores se render aos pés do Senhor Jesus com a simples ministração da palavra. Aí você vê o poder de Deus sendo liberado através da sua vida. É só maravilha para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, o obstáculo para a obra somos nós mesmos e não outras coisas. Se o nosso homem interior estiver aprisionado, confinado, é o que infelizmente, irmãos, acontece conosco, não é verdade? Porque nós não entendemos isso, nem buscamos entender, mas eu louvo a Deus por esse entendimento estar nos chegando. Amém? Agora temos que ir à prática. Então, nosso espírito estava encoberto e não será fácil liberá-lo. Se nunca aprendermos a romper a barreira do homem exterior com o nosso espírito, não podemos trabalhar para o Senhor. Nada nos atrapalha tanto quanto esse homem exterior. Se a nossa obra terá eficácia ou não, depende de se o Senhor tem quebrado o nosso homem exterior e o homem interior ser liberado através do homem exterior quebrado. Amém? Isso aqui é outro ponto que nós não vamos ministrar hoje, que é como Deus trabalha para quebrar por meio dos seus arranjos, dos seus tratamentos. Isso é fundamental. O Senhor tem de demolir o nosso homem exterior a fim de abrir caminho para o homem interior. O Senhor tem de demolir o nosso homem exterior a fim de abrir caminho para o homem interior. Tão logo o nosso homem interior é liberado, muitos pecadores serão abençoados e muitos cristãos receberão a graça de Deus. Diga aleluia. Amém, meus amados. Então, queridos, fique com esta palavra, tá? Porque infelizmente não dá-nos para continuar. É muito extenso, é muito complexo, mas eu creio que o Senhor está trazendo fundamentos em nossas vidas. Eu creio que o Espírito Santo trouxe luz ao seu entendimento. Amém? E eu quero orar mais uma vez com os irmãos. Pai querido e amado, graças mais uma vez te damos. Obrigado, Espírito de Deus, porque o Senhor tem trazido luz ao nosso entendimento. Obrigado, Senhor, porque esses dias são dias de reflexão. Temos buscado ao Senhor, não como corpo, mas, meu Deus, como membros, mas estamos ligados em espírito, e o Senhor tem se manifestado aos seus, revelado as coisas ocultas, meu Deus, para nós,
Pai, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que esse entendimento chegue sobre esta obra da cruz, na sua igreja, Senhor, teus filhos, em nossas vidas, para que possamos, Pai, cooperarmos com o Senhor, para que o Senhor seja liberado de dentro de nós, para que o Senhor, meu Deus, tenha livre acesso à sua vida, meu Deus, porque nós estamos em um mundo, Pai, que é um vale de ossos secos, pessoas mortas, meu Deus, espiritualmente falando, que precisam serem ressuscitadas, Pai, e a vida está dentro da igreja, dentro de cada um de nós, e precisamos, Pai, permitir que essa vida, esse poder seja liberado, meu Deus, e quando isso acontecer, tudo será transformado, veremos, Pai amado, cidades se rendendo aos seus pés, veremos, Pai, nações rendendo aos seus pés, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, Espírito de Deus, manifesta-te de uma forma poderosa através do Espírito da sabedoria e da revelação que és tu mesmo. Que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados mais e mais a cada dia. Que o Senhor abençoe cada um. Em nome de Jesus. Amém, 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 amados. Graça e paz, uma boa noite a todos. Que a proteção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus.